Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos falando sobre os capítulos 10 e 11. E o capítulo 10 nos fala sobre o que está por vir no meio da tribulação. Apocalipse, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. João viu outro anjo, forte, descer do céu, cercado por uma nuvem e um arco-íris acima dele. Este é outro anjo, outro ser espiritual distinto do anterior que desceu do céu no capítulo 7, versículo 2. Um anjo semelhante, possuindo o selo do Deus vivo. Este, segundo ser celestial, é como o primeiro, mas a sua aparência é diferente. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés brilhavam como colunas de fogo. Esta descrição sugere um ser de grande autoridade e nos perguntamos quem ele poderia ser. Uma pista para sua identidade é encontrada em algo que ele carrega, um pequeno livro. A palavra para livro em grego é biblion, e a versão diminutiva de livro em grego, biblaridion. Este termo é usado para se referir a um livrinho ou um pequeno rolo. Então João diz que este anjo carregava um pequeno rolo, algo menor que o tamanho de um rolo normal. Quando este ser chega à terra, ele é tão grande que coloca um pé no mar e outro na terra. Então ele gritou com uma voz tão alta e poderosa que João só pôde compará-la ao som do rugido de um leão. Você sabia que o rugido de um leão pode atingir até 114 decibéis e que pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância? Geralmente, o som de uma conversa normal gira em torno de 50 a 60 decibéis. O som de uma moto geralmente é em torno de 100 decibéis e já é um pouco alto. O som da sirene de ambulância é de 120 decibéis. E a decolagem de um avião a jato é de 140 decibéis. Então, por aí, nós já imaginamos a altura que foi ouvir esta voz. Então, em resposta a este som, o reino celestial respondeu com 7 vozes de trovão. E estas vozes parecem ter revelado alguma verdade muito profunda a João, porque ele estava prestes a escrever o que ouviu, mas recebeu ordem de não escrever nada, mas selar o que ouviu, que significa esconder ou manter em segredo o que ouviu. Que cena estranha em todos os seus detalhes, e nos perguntamos o que tudo isso significa. A cena é estranha e, em grande parte, incompreensível, a menos que olhemos para um outro livro da Bíblia, Daniel, capítulo 12. Ali também encontramos um anjo forte que aparece de maneira semelhante, perto da terra e da água. E naquele momento o profeta Daniel também é instruído a selar coisas a serem reveladas no futuro. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno.
Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o vi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso, perguntei: Meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. O contexto desta passagem começa com a frase naquela ocasião. O tempo que Daniel se refere é o tempo descrito no final do capítulo 11, onde ele estava explicando a ascensão e o trabalho do anticristo em conquistar o mundo. Então, aquela frase, naquela ocasião, se refere ao tempo da tribulação, mais especificamente ao tempo da ascensão do anticristo. Naquele tempo, um ser forte e poderoso, Miguel, se levantará, o que significa assumir o seu papel ou a sua função designada em um período de grande angústia, como nunca houve, que é a referência à grande tribulação, como Jesus se referiu em Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E à medida que avançamos pelos capítulos do meio da tribulação, aprenderemos o que tornará a segunda metade da tribulação tão terrível. A descrição de Daniel no versículo 5 do que ele vê é semelhante à descrição do anjo de João no capítulo 10. As duas cenas são muito semelhantes que podemos então ver uma conexão. Especificamente, o momento de Daniel é a parte 1 e o momento de João é a parte 2 de uma única conversa com o mesmo grande anjo. Então o anjo que visitou Daniel disse ao profeta para preparar um rolo contendo uma profecia sobre o fim dos tempos. E esta informação, todas as coisas que ele ouviu, durarão por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. E esta é uma das referências ao ponto da metade da tribulação de 7 anos. Daniel não conseguiu entender tudo que acontecerá durante a grande tribulação. Então ele pediu uma explicação no versículo 8. Mas o anjo disse a Daniel para selar o que ele ouviu, o que significa escrever num rolo e guardá-lo até o fim dos tempos. O que acontecerá durante os últimos dias da era dos gentios não era para ser revelado, até que os últimos dias começassem. E para onde foi aquele pequeno rolo, então? Voltando ao Apocalipse capítulo 10, encontramos a nossa resposta na segunda parte desta conversa com o anjo. O anjo de Daniel pegou o rolo que Daniel escreveu e o guardou até que fosse a hora certa de entregá-lo a João, no 1º século. No versículo 2, João diz que o anjo desceu do céu carregando aquele pequeno rolo, e ele ouviu coisas que ele não podia repetir, pelo menos não naquele momento. O anjo que ficou sobre o mar e a terra louvava ao Senhor por não demorar mais no cumprimento destas coisas. Mas de que demora ele estava falando? O tempo que ocorreu desde o dia de Daniel. Então, os eventos da grande tribulação dos últimos 3 anos e meio foram revelados pela primeira vez a Daniel, mas foram selados. E mesmo quando foram revelados a João, ainda não haviam sido cumpridos. Mas em um dia futuro, aquele grande anjo se levantará, e quando ele o fizer, os eventos da grande tribulação finalmente acontecerão. E eles serão cumpridos quando a 7ª trombeta for tocada e os julgamentos das taças começarem. E agora cabe a João revelar os detalhes da grande tribulação que Daniel ouviu tantos anos antes. Apocalipse, capítulo 10, versículos de 8 a 11.
Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Normalmente, os rolos eram pergaminhos feitos de papiro. Não eram comestíveis nem saborosos, mas João o fez. E o anjo avisou que o livro seria doce na boca, mas amargo no estômago. O que significaria isso? Que a profecia sobre o julgamento de Deus e o fim dos tempos teria uma doçura ao recebê-la. Como nós, também achamos o assunto sobre o fim dos tempos atraente e interessante. A passagem da nossa era para a próxima é interessante para qualquer pessoa. A parte boa da profecia fica doce aos nossos lábios, mas à medida que a verdade sobre o que essa transição exigirá, então as palavras desta profecia tornam-se amargas. A realidade é que este mundo não passará desta era atual para a próxima sem um duro julgamento. E agora, então, João é chamado a profetizar o que recebeu de Daniel. Então, o que se segue nos capítulos de 11 a 19 são os eventos que João recebeu do rolo de Daniel. Daniel capítulo 12, versículos 10 e 11. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Em Daniel 12, versículo 7, nós vimos que os eventos que Daniel estava registrando no seu rolo durariam por um tempo, tempos e metade de um tempo, e que a tribulação começaria com um pacto mencionado em Daniel capítulo 9, entre o anticristo e o povo de Israel, permitindo que o povo de Israel voltasse a sacrificar em um novo templo em Jerusalém, oficializando o começo dos 7 anos de tribulação. Daniel confirma que o ponto do meio da tribulação será 1260 dias após a assinatura do pacto. E no versículo 11, o anticristo acabará com o sacrifício no templo. E aí notamos que entre o tempo da abolição do sacrifício até a abominação, há 30 dias que não foram contabilizados. E nos próximos episódios falaremos mais sobre este momento da quebra do pacto e voltaremos a este período de 30 dias quando estudarmos o capítulo 19. Apocalipse capítulo 10, versículo 11 nos diz: Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E no capítulo 11, versículos 1 e 2, foi-me dada uma vara semelhante a uma cana, e alguém disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa de fora o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Embora os desastres da tribulação estejam focados em Israel, a escala do que Deus fará impactará todas as nações, línguas e reis. Estará centrado em um lugar numa região do mundo, e esse lugar será o centro do palco durante a metade da tribulação. João é levado a um templo judeu e instruído a medi-lo e a notar quem estava lá na adoração. O curioso é que João foi instruído a medir o templo, mas nunca nos deu as medidas. O tamanho do edifício não era o ponto principal aqui. O ponto principal é que haverá um templo em Israel novamente e terá adoradores ao redor do templo. Quando João escreveu esta visão, provavelmente já havia se passado 20 anos depois que os romanos haviam destruído o templo de Israel. E até então, este templo não foi reconstruído. Imagine a emoção que João teve ao medir um templo judeu. Lembrava-se muito bem da destruição do templo
em Israel em 70 depois de Cristo pelos romanos. E até hoje este templo ainda não foi reconstruído. Embora os judeus ortodoxos desejem muito reconstruir o seu templo, eles não conseguiram fazê-lo até hoje, quase 2000 anos depois. Mas, de acordo com esta visão de João, haverá um dia em que o templo retornará, de algum jeito. E quando isso acontecer, a nação de Israel adorará novamente diante do altar de Deus. No projeto do templo, havia um pátio ao redor do edifício onde ficava o lugar santo e o Santo dos Santos. Esse pátio era cercado por um muro que separava judeus de gentios. Então João ouve a instrução para medir apenas o pátio onde o altar está e os adoradores se reúnem, mas não o pátio dos gentios. Estas instruções nos mostram 3 fatos sobre a metade da tribulação. O primeiro, ao entrarmos no período da metade da tribulação, que o templo estará funcionando em Israel e o povo judeu estará ali adorando. Apesar da guerra e das calamidades sobrenaturais que estarão acontecendo durante a primeira metade da tribulação, o templo continuará a funcionar. Entendemos então que o Senhor terá poupado Israel desses desastres durante a primeira metade da tribulação. O outro detalhe, a existência do templo não significará que a era dos gentios terminou, pelo menos até aquele momento, porque no versículo 2 lemos que os gentios continuarão a pisotear a cidade santa. Jesus disse em Lucas 21, 24, e cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. O Senhor colocou os gentios numa posição superior a Israel durante esta era, e como Daniel capítulos 2 e 7 já nos ensinaram, esta era não terminará até a segunda vinda de Jesus. O que nos leva ao terceiro e último detalhe importante, na abertura do capítulo 11. A nossa referência ao meio da tribulação, a menção de 42 meses, que são 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículos de 3 a 6. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. João descreve uma nova cena envolvendo 2 profetas. Estávamos lendo sobre o templo, e aí então aparecem 2 profetas. Esses 2 tópicos podem parecer não relacionados, mas estão intimamente conectados, porque estes homens profetizarão por 1260 dias, que é outra maneira de descrever 3 anos e meio. Então, João está conectando a operação do templo com o ministério destes 2 homens. Eles são os chamados de 2 testemunhas do Senhor, e uma testemunha é alguém que testifica sobre a verdade em algum assunto. Isso nos faz lembrar do que a lei dizia sobre a necessidade de testemunhas antes de uma condenação. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado que cometeu. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Antes que a lei condenasse alguém pelo seu pecado, sua ofensa deveria ser confirmada pelo testemunho de pelo menos 2 testemunhas. Então, o ministério destes 2 homens terá como propósito de testemunhar contra o mundo por causa do seu pecado antes do julgamento. Frequentemente, falamos que nós, os cristãos, somos as testemunhas de Cristo, mas não vamos esquecer de que há 2 propósitos bíblicos em testemunhar. Um é de trazer uma mensagem da verdade para que uma pessoa possa ser convencida pelo Espírito Santo e se arrepender e ser salva pela fé. O segundo propósito é de que uma testemunha testifica sobre o pecado de alguém com o propósito da condenação.
E o ministério destes 2 homens servirá a ambos os propósitos, mas especialmente ao último. Eles estão vestidos de panos de saco, que era a vestimenta tradicional dos profetas em luto e sofrimento pelo povo de Israel, e terão poderes sobrenaturais. Como 144.000 no capítulo 7, muitos especulam sobre as identidades desses 2 indivíduos. As pessoas amam adivinhar quais profetas do Antigo Testamento esses homens poderiam ser. Alguns já disseram que eles eram as 2 torres do World Trade Center. No versículo 4, João nos diz que esses personagens são homens de quem já ouvimos falar antes. São as 2 oliveiras e os 2 candelabros diante do Senhor, que é uma clara referência a Zacarias capítulo 4. Zacarias 4, de 1 a 14. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém de um sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isto, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Zacarias foi um profeta que viveu após Daniel e Ezequiel escreverem os seus livros. E ele aborda assuntos semelhantes. O livro de Zacarias foi escrito para aqueles exilados de Israel que retornaram à terra de Israel após os 70 anos de exílio. Então, quando eles voltaram, eles não tinham um templo, pois havia sido destruído pela Babilônia. E este segundo templo levou 49 anos para ser reconstruído. Então o livro de Zacarias é sobre o Senhor restaurando as fortunas de Israel, enquanto julga as nações ao redor do povo de Israel que se aproveitaram dele. O Senhor então assegurou a Israel que o seu servo Zorobabel teria sucesso em reconstruir o templo, e esta realização seria feita não pela força do homem, mas pelo Espírito de Deus. O templo que Zorobabel construiu eventualmente se tornou o templo de Herodes, uma das maiores estruturas do mundo, e ficava no topo de uma planície. Zacarias perguntou sobre os candelabros e as oliveiras que estavam um de cada lado. E o Senhor disse a Zacarias que estes são os 2 ungidos. Mas a frase em hebraico literalmente diz os 2 filhos do óleo que estão ao lado do Senhor de toda a terra. Esta frase significa que o ministério deles terá impacto mundial, conectado de alguma forma ao templo. E estes homens têm uma proteção sobrenatural que impedirá os seus inimigos de prejudicá-los. Eles podem fazer fogo sair de suas bocas para devorar um inimigo que tente prejudicá-los. Mas por que esses homens seriam tão odiados que precisariam desta defesa? O próximo versículo explica o porquê. Eles também têm o poder de tornar a vida na terra completamente miserável a todos.
Eles poderão impedir que a chuva caia na terra durante o tempo do seu ministério e transformar água em sangue e atingir a terra com todas as pragas quantas vezes desejarem. Agora entendemos por que os habitantes do planeta vão querer prejudicá-los, mas por 3 anos e meio o Senhor os protegerá de quaisquer danos. Não sabemos o que eles estavam dizendo especificamente, mas como o Senhor os chama de testemunhas, não é difícil adivinhar. Provavelmente estarão declarando que o fim está chegando e que os julgamentos que o mundo está experimentando é uma prévia do fim. Em certo sentido, estes homens serão como os narradores dos desastres naturais que estarão acontecendo na Terra naquela época. Eles darão uma explicação para acompanhar os julgamentos dos selos e das taças que nós já vimos, para que ninguém fique sem saber o que está acontecendo. Por exemplo, enquanto Jesus causará a seca ao segurar os 4 ventos da terra, estes homens farão o mesmo aos olhos dos habitantes da terra. Enquanto Jesus estiver causando os mares a se transformarem em sangue, estes homens também estarão fazendo o mesmo. Enquanto Jesus estiver causando praga após praga, através dos julgamentos dos selos e das pragas, estes homens farão o mesmo aos olhos das pessoas aqui da terra. Mas por que a duplicação? Vamos imaginar como parecerá do ponto de vista do mundo experimentando a primeira metade da tribulação. Eles não estão vendo o que Jesus estará fazendo no céu, mas verão o que acontecerá na terra, o resultado, ao mesmo tempo que assistirão estes homens fazendo as mesmas coisas. Então, naturalmente, o mundo considerará estes homens como a causa primeira de todas as tragédias que estiverem acontecendo na terra. Durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação, estas 2 testemunhas serão os culpados por tudo de ruim que acontecer na terra. Curioso é que ninguém culpará a mudança climática, ou alienígenas, ou guerras, ou qualquer outro evento daqueles dias. Todos ouvirão que essas coisas são um julgamento de Deus. Mas o Senhor designou estes homens para avisar o mundo por 3 anos e meio, e à metade da tribulação, o tempo deles acabará. Apocalipse 11, versículos de 7 a 10. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Ao término dos 3 anos e meio, o Senhor permitirá que os 2 profetas sejam mortos. E no versículo 7, eles serão vencidos por uma besta que sobe do abismo. E sabemos o que é o abismo, pois já vimos isso no capítulo 9. É o lugar onde o Senhor confinou os seres espirituais desobedientes. Então a besta está conectada ao reino das trevas, e o termo nos lembra das bestas mencionadas em Daniel capítulo 7. Depois que as 2 testemunhas forem mortas, seus corpos permanecerão visíveis em uma grande cidade por 3 dias. Embora não se fale o nome da cidade aqui, sabemos que cidade será esta. É a cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado, que só pode ser Jerusalém, que também é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito. Sodoma porque foi uma cidade de grande depravação e imoralidade, enquanto o Egito foi a nação que primeiro introduziu a idolatria ao povo judeu. Então Jerusalém não será uma cidade santa como eram os planos de Deus. Pelo contrário, na época do meio da tribulação, Jerusalém se tornará uma cidade de grande depravação e idolatria. Os corpos das 2 testemunhas serão deixados sem sepultura por 3 dias, e durante este tempo o mundo celebrará suas mortes como nada antes. O mundo transformará a ocasião da morte destes 2 homens num motivo de celebração, como Natal. Darão presentes uns aos outros e se alegrarão. Mas por quê?
porque dirão que estes 2 profetas atormentaram a terra, e quando forem mortos, o mundo acreditará que os dias ruins acabaram. E o que o mundo pensará daquele que os derrotar? A besta certamente será celebrada como um herói mundial. Mas como esses homens se conectam ao funcionamento do templo? De acordo com Zacarias capítulo 4, estes homens conduzirão seu ministério a partir do templo, durante a primeira metade da tribulação, e o Senhor os usará como uma forma de proteção para a nação de Israel e o templo. Em Apocalipse capítulo 11, versículos de 11 a 13, mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Depois de 3 dias e meio, o Senhor ressuscitará os 2 profetas. Imagine o susto que esta cena causará nas pessoas ao verem isso. Mas mais do que o milagre da ressurreição, o mundo temerá a perspectiva desses homens retornarem a trazer as pragas novamente. Mas daí as testemunhas ouvirão o Senhor chamando-as para o céu. E enquanto seus inimigos observarem, esses homens serão levados ao céu em seus corpos ressuscitados. A mensagem para o mundo é clara. Deus aprovou esses homens e o que eles fizeram, e disseram. Em Apocalipse 11:14, nós lemos: o segundo ai passou, eis que o terceiro aí vem, rapidamente. Então 3 julgamentos de ai, e então a tribulação chegará ao fim. O primeiro julgamento de ai serão os gafanhotos com picadas de escorpiões. O segundo julgamento de ai será o exército de 200 milhões de demônios que matarão 1/3 da humanidade. E o julgamento final de ai serão os 7 julgamentos das taças que virão no final da tribulação. Mas ao sairmos do capítulo 11, ainda estamos esperando os 7 julgamentos das taças começarem. E nos versículos de 15 a 19 nós lemos: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, ao som da 7ª trombeta, haverá vozes no céu declarando que o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E com essa proclamação, os anciãos cairão de rosto em terra para adorar a Deus por cumprir as suas promessas. E nos versículos 18 e 19, os anciãos começaram a contar a história da fidelidade do Senhor às suas promessas, recontando os eventos da tribulação. As nações se enfureceram contra Deus, e então a ira de Deus veio, o que é uma referência aos julgamentos das taças. E depois disso será o momento de julgar os mortos e recompensar os cristãos. E o templo no céu será aberto, e a arca naquele templo celestial aparecerá junto com sinais de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e granizo. A cena geral no final do capítulo 11 servirá como uma prévia para onde a história está seguindo, mas ainda não chegou. E, na verdade, veremos esta prévia uma segunda vez no capítulo 15, o capítulo que nos levará para fora dos capítulos sobre o meio da tribulação.
Mas os julgamentos das taças estão chegando, sem dúvida, e quando vierem, serão seguidos rapidamente pelo retorno do Senhor e pelos eventos seguintes, levando ao reino. E é aí que voltaremos no próximo episódio. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até o próximo.